Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Estamos caminhando então para nossa reunião de Astrologia Rosa Cruz, número 66. O tema de hoje é sacralidade. Como preservar o sagrado num mundo profano. Todo o tempo nós somos obrigados a nos promiscuir com as demandas materiais. É boleto bancário, fazer supermercado, buscar filho na escola, enfim, trabalhar. Como realizar essas tarefas sem esquecer que somos espíritos? Sem essa alienação que come a alma de todos os seres humanos, que é a imersão da consciência na materialidade ou na mineralidade. Então, a questão está na mente. O veículo é a mente. A mente precisa ser divinizada. Ela precisa deixar essa inclinação materialista e buscar aquilo para a qual ela serve, que é um elo de comunicação entre o espírito e os mundos aonde o espírito vive. Então, novamente, o eremita. O eremita no seu tônus mais espiritualizado possível, aonde ele se torna um sol irradiante. Ele se torna um mensageiro da luz. Então, essa luz, essa lamparina, esse archote, esse farol é o Mercúrio, que ativa o contato, né, porque Mercúrio é o agenciador, é ele que liga os planetas, ele estabelece a comunicação entre os deuses. Júpiter, a sabedoria, Urano, a invenção, e Netuno, que é a oitava superior de Mercúrio, a mente divinizada. Então, esse trabalho mercurial é um trabalho escolástico, é um trabalho que as escolas espiritualistas têm que fazer. Portanto, é um papel que a Escola Rosa Cruz procura desempenhar aqui no mundo físico. Netuno, então, prolonga os raios estelares de Mercúrio em direção à mente divina. É como se eu cada vez mais pudesse compreender como Deus pensa, como Deus projeta os mundos, cria os seres e assim por diante. A palavra verbo, que se fez carne, recupera o tono sagrado e a luz do arcano eremita orienta as decisões. Então, as minhas decisões deixam de ser aleatórias, precipitadas, inconsequentes, casuais. A minha decisão, ela passa a ser pautada pelas leis divinas. E na medida que as minhas decisões se baseiam nas leis divinas, tudo me é dado por acréscimo. Então, a intuição desperta a consciência que reintegra-se no oceano da luz divina. Quando eu navego nesse oceano, primeiro que a noção de tempo desaparece junto com a noção de espaço. Porque tempo e espaço são também, ambos são ilusões. Ilusões necessárias para o nosso grau atual de evolução. Mas eu me adianto. Isso que é iniciar-se. Iniciar-se é adiantar-se. Ir para muito além do que a maioria está vivendo. É viver hoje o que a humanidade viverá daqui a milênios ou até no próximo éon. Você se antecipa e começa a ficar mais íntimo com o plano divino. Você começa a compreender o propósito, a meta. Por que a vida existe? Por que o tempo existe? O maior filósofo de todos os tempos, pelo menos do século XX, é o maior filósofo, Martin Heidegger, escreveu uma obra
ser e tempo. Por que será que ele escreveu isso? O maior pensador. Porque essa é a questão. O que eu faço com o meu ser na medida que eu transito pelo tempo? Para orientar-se é necessário saber ver, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Percepção. E o pensamento deve ser orgânico e zodiacalizado. Por isso que a gente sempre comenta, quem ignora a astrologia não sabe pensar, muito menos se orientar no espaço-tempo. Aprende por tentativa-erro. Isso é um processo muito moroso. É um atraso de vida. O santuário da alma em comunhão com os irmãos da terra e do céu. A astrologia permite compreender a relação. Por isso que o nosso irmão Ricardo Leme, o Anjo Bom, sempre fala das hierarquias zodiacais, os nomes clássicos dessas hierarquias. Serafins, querubins, arcanos, senhores da mente, senhores da forma, e etc. Então, o meu coração, ele tem que irradiar luz e calor. E essa luz e calor que sobe do coração incendeia o fósforo, o condutor da luz, na consciência. Aqui é o ponto do terceiro olho, o assento do espírito. Então, a bela adormecida, esse espírito acorda, desperta. E a consciência, então, é uma consciência zodiacalizada. Eu reintegro essas hierarquias dentro do meu ser. Eu sou essas hierarquias. Então, o eremita, que, como nós dissemos na reunião anterior, tem analogia com o ascendente, ele trabalha a profundeza, que pode ser associada ao passado, a luz, o conhecimento presente, e a consciência azul, celeste, a consciência divina, a consciência zodiacalizada. Então, ele integra os planetas e o zodíaco em si mesmo. Ele, com facilidade, vai para a profundeza, para a largura existencial e para as alturas excelsas ou celestes. A liberdade de escolher com lucidez e sabedoria. Portanto, é uma escolha que não é uma escolha, porque é uma escolha que obedece uma sabedoria. Ela é obediente a uma verdade superior à própria individualidade. Saber é obedecer. Obedecer quem é sábio. E quem é o mais sábio dos sábios? Deus, que criou tudo. Então, no mandala zodiacal, que deve ser cada vez mais incorporado na consciência, nós temos todas as lições para aprender e, na medida que aprendemos, também expandimos e irradiamos todo o aprendizado. É uma contração e uma expansão. É uma respiração. Eu inalo a sabedoria e eu exalo a experiência adquirida, compartilhando com todos os seres. A luz da verdade brilha na proporção da intensidade de quem a deseja. Mundo do desejo, interesse. Se você não se interessa, nada acontece. O que te põe em direção ao acontecimento, a pérola citada no Evangelho, é o interesse, é o desejo direcionado.
O mundo do desejo é o mundo da alma. O mundo do desejo é a coisa mais linda para quem um dia pode acessá-lo. O Sol empresta a soberana vontade para penetrar no mar de translucidez irradiado por Urano. Então, quando eu olho a árvore sefirótica, eu vejo que o Sol, Tiferet, está no centro da árvore. E Urano está na parte mais elevada, é o caminho para a libertação. Eu tenho que me solarizar para poder me libertar. Cristiana. Já pôs outra aula aí? Foi slide. Uma pergunta para a senhora. Como trabalhar esse eixo Leão-Aquário, e principalmente agora que Plutão está em Aquário, para utilizar todo o poder solar para uranizar o ser, ou seja, desenvolver dentro de si a possibilidade da liberdade. O que é essa liberdade? A gente falou na outra aula sobre o anel da individualidade, né? Em Leão é onde se cria a consciência do eu sou. Então você tem que se tornar um ser íntegro, capaz de amar e de ter coragem. Em Aquário, esse amor tem que ser fraternal, tem que ser distribuído a tudo e a todos. Então o leão precisa sacrificar-se para poder chegar a Aquário. Cristo é um exemplo da união entre Sol e Urano. Ele era Urano e Sol ao mesmo tempo, Leão e Aquário. Ele exemplifica, por isso que ele é chamado do Leão de Judá. Então, se nós nos espelharmos em Cristo, conseguiremos fazer essa ascensão do Sol em direção ao Urano, e ele veio para nos libertar. Então, o que ele fala? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse eu sou, você se tornar um ser íntegro, uma consciência solar, iluminada, uma capacidade de amor e doação, e sacrificar-se, oferecer isso para o bem da humanidade, sabendo que nós somos todos um, somos todos integrados, acabar com essa separatividade. A carta Força também fala disso, que o leão, tem lá a moça abrindo a boca do leão sem esforço nenhum. E o que fala na carta Força dos arcanos do tarô? Que é ao próprio leão que o leão se curva. É o leão redimido, o leão capaz de sacrificar-se. Sacrificar o quê? O seu ego. Essa ilusão que temos sobre nós mesmos. Legal. Não vai embora não. Anjo bom, fala um pouquinho para a gente, você que trabalha com medicina integrativa, é bastante atuante nesse campo, nas pesquisas. Em que medida Plutão em Aquário pode ajudar ou dificultar a síntese Sol-Urano? Plutão, ele tem uma qualidade de dissolução e transformação máxima, né? Quanto mais o caminho da humanidade estiver no sentido do entendimento racional, fixo, e entendendo que é possível criar uma espécie de torre, como a Torre de Babel, para chegar ao alto da espiritualidade, quanto mais as pessoas estiverem fixas numa ideia dessa natureza, mais Plutão em Aquário vai encaminhar a humanidade para um processo de degeneração mental, demência, enlouquecimento. Quanto mais as pessoas estiverem direcionadas ao mágico, ao maravilhoso, à possibilidade do impensável, à porosidade daquilo que é inimaginável nesse momento, quanto mais o humano estiver ligado ao não saber de forma despretensiosa,
mais Plutão em Aquário escancara as portas para que um encontro aconteça com uma realidade transcendente. Então nós estamos num ponto de oportunidade. E na medida que a humanidade não esteja preparada, nessa mesma medida a gente vai ver seres completamente enlouquecidos ou inábeis ou incapacitados pelo que está por vir, assim como nós, curiosamente, vamos encontrar com pessoas e nos maravilhar com a paz e a clareza daquilo que precisa ser feito. Então é uma porta de oportunidade. Mas para quem não está preparado, é desgraça. É uma bomba. Assim como a bomba de plutônio se manifesta como algo que desintegra, da mesma forma ela desintegra aquela qualidade humana que estava buscando a construção de uma torre, a Torre de Babel. Cris, aproveitando então essa ideia de que o Plutão pode ser uma grande oportunidade para você dissolver a ferrugem, né? Dissolver os entulhos do passado, do presente. Que eu saiba, Plutão está em cima da sua Lua atualmente. Você tem Lua em Aquário, Plutão está em cima da sua Lua e daqui a pouco vai passar em cima do seu Marte. Você tem Marte em Aquário também. Mas vamos ficar na Lua, que representa a alma e a mente. Como é que você sente que esse Plutão está trabalhando sobre a sua alma em Aquário? E em que medida você está puxando o sol da consciência para esse evento astrológico importantíssimo e descristalizante de Plutão em cima da Lua? Olha, se você já está num caminho de ter essa consciência evolutiva como espírito, esse Plutão em cima da Lua é uma bênção. Eu vejo que, apesar de trazer muito sofrimento, de meio que triturar a gente, porque nos convida a largar todos os parâmetros que nós temos de famílias, de relações padronizadas, medos, insegurança em relação ao futuro dos familiares, né? Que a Lua rege muito essa esfera de âmbito familiar, né? Você é convidado a pensar de uma maneira inovadora. E eu me lembro muito, sempre, assim, quando estou passando por essas crises internas, de uma frase que você falou, logo que Plutão entrou em Aquário, numa das aulas, que a humanidade ia ser submetida a um teste muito, muito forte, porque ia ser convidado cada um de nós a se isolar, porque o Plutão ele traz esse isolamento e em Aquário, que é a fraternidade humana, vai isolar todos nós, que já está acontecendo. Então, que é uma coisa de 8 ou 80, ou você vai para cima ou você vai para baixo. Ou você vai aproveitar esse isolamento de uma maneira negativa e se afundar em processos muitas vezes depressivos, angustiantes, porque as coisas não são mais com os parâmetros que tínhamos antigamente, ou você vai se tornar um gênio criador. Então, eu estou nesse caminho de descobrir novas formas de me tornar um ser mais criativo do que eu vinha sendo até hoje. A Cris falou nesse isolamento, que as pessoas estão se isolando na própria loucura. E a partir dos fenômenos coletivos que aconteceram nos últimos anos, de espalhamento de vírus pelo planeta todo, isso conduziu a uma experiência de isolamento também. Você acha que Aquário, sendo um signo de ar ligado às relações humanas de amor elevado, em que medida esse isolamento ajuda você a repensar a tua amorosidade ou atrofia a capacidade de amar? E, portanto, atrofia o Sol também. Esse isolamento está muito relacionado, não só a Plutão em Aquário, mas a uma inabilidade, uma indisposição da parte da pessoa de estabelecer um relacionamento. Está muito relacionado à forma como a pessoa compôs o seu entendimento do ponto de vista racional. E a gente é treinado para pensar racional e logicamente. Plutão em Aquário desafia esse pensamento de primeira ordem, onde a gente pensa racional e logicamente, e peça que a gente pensa
de forma transcendente, analogicamente, irracionalmente, mas já com o discernimento plenamente desenvolvido, sinteticamente, onde você vai integrar opostos dentro de si. E na medida em que a pessoa não desenvolveu o discernimento na sua melhor possibilidade, o exercício de um pensamento de segunda ordem se torna impossível. É aí que ela se isola, porque ela não se preparou para um status de uma relação de comunhão. E é aí que está esse enlouquecimento. Na comunhão, eu preciso admitir possibilidades que até então eram impensáveis para mim, que é a forma como o outro concebe a realidade. E na comunhão, quando eu comungo com algo que é tão diferente de mim, e na mesma medida eu não me preparei para isso, isso é justamente um retorno para um processo de encolhimento, de afastamento e de solidão. E a experiência de Aquário é como se fosse a ruptura, ou a destruição, ou a abertura dos portões da região etérica do mundo físico. Onde a comunhão é plena e onde o pensamento e o aprendizado não desprezam ou impossibilitam um pensamento racional e lógico, mas onde o aprendizado se dá por outras vias. Onde a pessoa não se preparou para o não saber, não vai conseguir aprender por comunhão. Aprender algo que você não sabe simplesmente por estar na presença de quem sabe. E isso acaba gerando a necessidade do isolamento. Porque é como se a pessoa fosse se despedaçar naquele encontro. Então, esse preparo, né, esse preparo cotidiano do esvaziar-se de si, já devia ter sido feito há muito tempo. Para que com a chegada de Plutão em Aquário, esse estranhamento que a gente vê no comum das pessoas se desse como um maravilhamento, como uma libertação, como a possibilidade agora da prática de tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria, que é um amor impessoal, não um amor libertino, mas um amor impessoal onde a gente aprende por outras vias, que não essa que é tão cansativa, né? Que a matéria nos ensinou. Legal, queridão. Obrigado. Obrigado, Ciosi. Então, essa unificação das vibrações de Sol e Urano, que compõe essa dualidade entre o signo de fogo, Leão, e o signo do elemento ar, Aquário, requer um reaprendizado na arte de amar. Nós temos que hoje meditar muito, porque Plutão vai ficar 20 anos em Aquário. Temos 20 anos para aprofundar a nossa percepção, a nossa leitura, a nossa interpretação e o nosso acesso a essa dimensão do amor. Quem não fizer isso, como disse o anjo bom, vai viver uma experiência muito amarga e depressiva da solidão. Obrigado, pessoal. Nos reuniremos novamente na aula de número 67 e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.